no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio Sicredi. Gente que coopera, cresce. Sexta-feira, 13 de março, ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Você confere nesta edição: secretário do governo contrai coronavírus. Bolsonaro é monitorado. Brasil tem 77 casos confirmados de Covid-19. São Paulo prevê a necessidade de 1.400 leitos para enfrentar pandemia. A Alesp cria lei que multa disseminação das fake news. TCE suspende pela segunda vez edital de compra do VLP em São José dos Campos. E hoje também teremos Adriana Ritt falando sobre a semana turbulenta da economia. E além de foto da semana com Lucas Lacais Ruiz e, claro, a agenda do final de semana com Gabi Barreto. Tudo isso e muito mais logo após o comercial. Fique com a gente. Olá, muito bom dia. Estamos de volta com o Abre Aspas ao vivo nesta sexta-feira, 13 de março. Comigo, o jornalista Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Bom dia, Glauco. E o comentarista convidado, o advogado doutor Tarcísio Soares. Muito bom dia, doutor. Bom dia a todos. Começamos com sexta-feira 13, porque realmente hoje está pesado aqui. O coronavírus chegou ao Palácio do Planalto. O governo informou que o secretário de Comunicação Social da Presidência, Fábio Van Garten, está infectado pelo novo coronavírus. O secretário fez parte da comitiva do governo que viajou para a Flórida, nos Estados Unidos, junto com o presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o Planalto, o governo brasileiro comunicou às autoridades do governo norte-americano sobre a infecção de Van Garten. Ele teve contato com o presidente Donald Trump, que disse não ter preocupação. Devido ao teste positivo de Van Garten, os integrantes da comitiva, inclusive Bolsonaro, a primeira-dama Michele e familiares do presidente, se submeteram ao teste para identificação do coronavírus. Van Garten está em isolamento domiciliar em São Paulo. E o último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde aponta que o Brasil tem 77 casos confirmados de coronavírus. Neste balanço, pela primeira vez, aparecem casos confirmados em Pernambuco e no Paraná. Após o anúncio, o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, confirmou mais 60 casos, elevando o número de infectados para 137. Que ainda não foram confirmados pelo governo federal. Glauco, esse número provavelmente será atualizado aí por volta das 4 horas da tarde, onde todo dia o governo federal dá um novo balanço, mas o G1 já dá como certo 137 pessoas infectadas no Brasil, o site da Globo aí. Então o número está crescendo. A gente tem aqui no nosso time de comentaristas um advogado, uma especialista em economia, e a gente também tem um médico também, né? O doutor Sebastião esteve aqui na quarta-feira e ele falou que esse número a partir do momento que atinge o número de 50 pessoas infectadas, que começa o crescimento exponencial, é um número mágico, né? Então pelos próximos dias a gente deve ter esse número aumentando cada vez mais, né? E a disseminação do vírus cada vez mais presente. Perfeito. É isso aí mesmo, é preocupante. E a região metropolitana do Vale do Paraíba investiga 37 casos suspeitos de coronavírus. São 13 em São José dos Campos, 10 em Taubaté, 4 em Caraguatatuba, 2 casos em Lorena, Caçapava, Jacareí e São Sebastião e 1 em Cachoeira Paulista e Ilhabela. Já estão sendo adotadas medidas emergenciais para evitar casos confirmados na região. São José criou um comitê de prevenção e enfrentamento ao coronavírus. O grupo surge oficialmente por decreto
publicado nesta sexta-feira no boletim do município, e se reunirá ao menos 3 vezes por semana na Secretaria de Saúde. E o governador de São Paulo, João Dória, anunciou ontem que serão disponibilizados 1.000 novos leitos em unidades de terapia intensiva no estado para cuidar de pacientes com coronavírus. O governo prevê a necessidade de 1.400 leitos. Os 400 restantes devem ser disponibilizados conforme o avanço da epidemia. Dória disse que, por hora, o governo não vai recomendar a suspensão de atividades escolares ou eventos públicos. A única recomendação é que pessoas com mais de 60 anos, mais vulneráveis aos efeitos da doença, evitem aglomerações. E olha, um contraponto aqui, nós recebemos, né? Perguntaram ao famoso infectologista italiano, Dr. Cesare Brandini, qual seria a alimentação mais adequada às pessoas infectadas com o Covid-19. Pizza, respondeu ele de pronto. Pizza? Perguntaram os jornalistas. Pizza cura o Covid-19? Curar não cura, mas dá para passar por baixo da porta. Pois é, uma descompressão nesse número enorme de notícias que nós estamos tendo aí, essa avalanche de coronavírus aí. Mas não deixa de ser engraçado. A pizza tem que ser daquela bem fininha, não pode ser da pizza americana, que é muito alta, não. Pizza americana não pizza pré-assada ali. Mas... Exatamente, massa bem fininha, bem passada. Mas é um modo de lidar com descontração com esse caso, né? Porque a gente está vendo esse massacre de notícias chegando, um temor muito grande, que não pode ser, como o doutor disse aqui antes do jornal, minimizado, né? Mas a gente tem que sim tomar cuidado, mas também não precisa criar um alarde enorme, correr para os mercados. A gente tem que ter calma, exatamente. O pânico tem que ser sempre evitado, né? Como é que o senhor está vendo? Já comprou seu álcool em gel? Máscara e álcool em gel. É a capacidade que nós temos de mobilização. Essa questão, por exemplo, das UTIs. O Estado, o Brasil, precisa de muitas unidades de UTI. Não tem. Com esse movimento pode ter e vai ser feito essa capacitação. A gente tem um déficit muito grande de unidades de tratamento intensivo. Mas essa capacidade de mobilização é que vai ser importante. E a capacidade, nós entendemos que isso não é coisa simples. Ele vai atingir quem tem alguma pessoa com mais de 65 anos, 70 anos, está na classe de risco. O contato com pessoas mais jovens. Então, ao momento em que o governador fala que os mais idosos não devem estar em aglomeração, mas os familiares também não. Então, a gente vai ter que tomar uma outra atitude, vai ter que consertar isso. Então a gente vai ter que arrumar a nossa cultura de não estar no dia a dia. Vai ter que mudar, isso não tem jeito. E é muito interessante a gente frisar que, por exemplo, países como a Itália já declararam que não tem mais leitos de UTI. Então é importante essa medida do governo do estado para preparar possíveis aí 1.400 leitos para um caso de epidemia mais forte no estado. Então tem que se antever a doença, né? Não tem a menor dúvida. E nesses casos aqui, acaba se evidenciando algumas falhas que já existiam. Acabam, claro, isso daqui é um caso extremo, mas ficam bem evidenciadas uma série de falhas que já deveriam ter sido corrigidas, ou ao menos esperadas. Mas uma outra questão só, Glauco, a questão de como a gente trata essa demanda de alimentos. A gente vai para o supermercado comprar tudo? Não. Tem que olhar nós, essa semana, como é que vai fazer, porque senão a gente vai passar por uma crise terrível. Não tem a menor dúvida. Calma, muita calma. E o Ministério da Economia vai realizar algumas medidas para reduzir o impacto da epidemia do coronavírus no Brasil. Entre as medidas estão a antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS, a partir de abril. O governo decidiu suspender por 120 dias a prova de vida dos beneficiários do INSS. A medida deve valer até meados de setembro. Também vai propor ao Conselho Nacional de Previdência Social que reduza os juros máximos do empréstimo consignado de beneficiários do INSS. O Ministério da Economia deve definir, junto com o Ministério da Saúde, a lista de produtos médico-hospitalares que terão preferência tarifária. Isso
significa que o Brasil poderá definir impostos de importação mais baixos para esses produtos, de modo a garantir o abastecimento nacional. O Ministério definiu que o desembaraço aduaneiro de produtos médico-hospitalares seja priorizado. Glauco, a gente tem participações aqui no nosso jornal, na nossa live aqui do Facebook. Temos a Eugênia Minicucci falando que está atenta ao jornal e dando bom dia pra gente. Bom dia, Eugênia. Bom dia também a Luiz Rosa, que dá bom dia a toda a mesa, assim como o Sandro Bernardes e a Ana Souza. Muito obrigado pelas participações aqui na nossa live do jornal Abre Aspas. Muito obrigado pela sua participação, sejam sempre muito bem-vindos. E após o Congresso derrubar veto, o governo irá recorrer à Justiça. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou ontem que o governo irá ao Supremo Tribunal Federal e ao Tribunal de Contas da União para questionar a derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro a um projeto de lei que eleva o limite de renda para a concessão do benefício da prestação continuada, o BPC. Com a mudança, terão direito ao benefício idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência com renda familiar per capita inferior a meio salário mínimo, equivalente a R$ 522. Atualmente, o limite é 1/4 de salário, ou R$ 261,25 por membro da família. Segundo o Ministério da Economia, o efeito nas contas públicas será de cerca de 20 bilhões por ano e chegará a cerca de 23,3 bilhões em 2029. Segundo Guedes, não se pode criar 20 bilhões de despesas sem indicar a fonte dos recursos, pois isso seria proibido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Guedes deu o seguinte exemplo sobre o caso. Abre aspas. Nós mesmos vamos derrubar nosso avião. Nosso avião estava começando a decolar, estava subindo. A economia mundial está em outro evento, está em queda. O nosso está decolando. Já ficamos anos cá embaixo. Agora que começamos a decolar, nós mesmos vamos brigar a bordo para derrubar o avião, disse o ministro. Pois é, como a gente comentou aqui ontem, são dois pesos, né? O BPC ele atende a pessoas extremamente necessitadas, a idosos e pessoas com deficiência que não têm renda. Esse é um lado da medida. Agora, o outro lado da medida é o lado da economia e do que vai custar ao governo. 20 bilhões que a Câmara e o Congresso não indicaram de onde vai sair. Então, a gente tem esses dois pesos aí, que pelo visto agora vai ao STF, vai ao TCU, porque realmente o Congresso não indicou de onde tiraria esse dinheiro. E num ano que a gente está vendo aí as contas sendo reduzidas em várias partes, vai ser difícil isso a ser aprovado no STF e no TCU principalmente, né, no Tribunal de Contas da União. Doutor? A gente já tem um limite hoje que o Judiciário não vai cumprir a meta, já tem uma série de órgãos e ministérios que não vão cumprir isso. A gente tem que entender que no final do dia, cada família, cada empresa, se não tiver o dinheiro, vai ter um fim. Simples assim, né? A diferença é que no Estado ele cria imposto ou cria inflação. Então a gente tem que tomar esse cuidado e entender quais são as razões, de onde vai tirar, o que vai deixar de ser pago em relação a isso, mas a gente tem que ter um pouco mais de seriedade no trato do dinheiro e na distribuição. Doutor, um adendo aqui, só a título de ilustração. A gente ouve muito falar sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. Vez por outra, não foi constatado que houve... Nós tivemos um caso aqui em São José mesmo há pouco tempo atrás, que ontem saiu a decisão, inclusive, que foi burlada, mas depois... Ela efetivamente tem eu estou vendo o senhor olhando para mim também com um ar meio inquisitivo aí, ela tem uma função, claro, a função específica ela tem, mas ela tem uma atuação forte realmente no Estado, porque vez por outra, dependendo do interesse, usa-se ou não. É correta? Deveria ser usada. Eu acho que a conta era mais simples. Você entra para dirigir uma cidade, para governar uma cidade, e no final você traz ela com saldo negativo, qual a consequência disso? Você é um bom administrador ou não?
Então, é simples, é conta, saiu no saldo azul ou vermelho, para ficar mais fácil, né? Então, acho que tem que ser observado, tem uma série de critérios. Tem a questão do Tribunal de Contas, que vai ser uma notícia daqui a pouco, ela entra mais ou menos nisso. Mas a gente tem que pensar em políticas de longo prazo, não mudar essas relações, ou seja, não é porque o governo vai acabar agora, é que o projeto não pode ser levado. Então a gente trava, com uma série de, toda essa legislação, a gente trava investimentos, trava políticas a longo prazo, trava uma série de coisas para evitar outras. A gente tem que ter mais seriedade em cada ato. Por exemplo, a gente vai analisar, a Câmara precisa de uma televisão, uma TV? Na minha opinião, não, é um gasto que a gente tem. Então, qual é o gasto? Por que a gente vai levar esse tipo de despesa para a sociedade? Então, a gente tem que entender todos esses movimentos. Sair um pouco da discussão aí, mas eu acho que está diretamente ligado ao gasto de dinheiro público que é nosso. Quem recolhe imposto, esse imposto vai para algum lugar, é o Estado. O Estado distribui de uma forma indevida em alguns momentos. Nesse caso aí, Glauco, o Paulo Guedes foi questionado pelos jornalistas se isso era uma medida de resposta à Câmara às manifestações que supostamente foram propostas pelo governo para o dia 15. Paulo Guedes se absteve, deu esse exemplo aí do avião, mas a gente pode notar que isso parece, né, uma resposta às manifestações que foram propostas, uma resposta da Câmara, até porque eles derrubaram o veto e aí a medida pode ser aprovada até pelo Davi Alcolumbre, caso o presidente se ausente. Então, o Congresso, no caso, evidentemente tirou o poder de veto do Bolsonaro, né? Pois é, essas observações e uma coisa como reles mortal, cidadão e eleitor, que me causa uma certa tristeza, é que, apesar dos pesares, nós ainda tenhamos que ter uma lei de responsabilidade fiscal. Quando a gente vota em tantas pessoas esperando um certo senso, se houvesse bom senso e uma certa correção, talvez não precisasse nem existir uma lei de responsabilidade fiscal. É só uma questão de bom senso e se cumprir o que está ali, né? Vamos lá. A ALESP, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aprovou nesta quarta-feira projeto de lei que estipula multa de até R$ 5.500 para quem elaborar e disseminar informações e notícias falsas por qualquer meio, com o objetivo de obter vantagem, prejudicar pessoa física ou jurídica ou distorcer a verdade. O projeto foi encaminhado para o governador do estado, João Dória, que agora decide se irá sancioná-lo ou não. A lei prevê também punição a pessoas que utilizarem mecanismos automáticos de distribuição de mensagens falsas, como é o caso dos robôs virtuais. O projeto estabelece ainda que, se alguém compartilhar informação falsa e comprovar que não teve a intenção de prejudicar a honra ou a imagem de outra pessoa, não será punido. A sanção também não recairá sobre pessoas que difundirem informações alegando que se tratam de opinião pessoal ou material, de evidente ou previamente informado cunho humorístico. Caso o autor da infração seja reincidente, a multa será aplicada em dobro. O valor também dobrará quando o agente propagador das mensagens for servidor público. Se ele utilizar recursos da repartição onde trabalha para cometer o ato ilícito, a multa será quadruplicada. Ninguém melhor para comentar sobre isso do que Dr. Tarcísio. Doutor, desculpe mais uma vez a minha ignorância aqui, quero que o senhor comente, mas quando estabelece que se alguém compartilhar informação falsa e comprovar que não teve a intenção de prejudicar a honra ou imagem, ou falar que eu só estava brincando porque o cunho é humorístico, não se faz uma lei já dando um monte de vasas para eu me justificar a respeito daquilo? Eu acho que certas coisas a gente tem que entender, é o bom senso que você falou agora há pouco. As fake news, elas sempre existiram, agora ela dissemina muito mais rápido pelos meios que nós temos. Então, as notícias falsas, elas sempre existiram. Como a gente trata isso hoje? A gente está aprendendo. Então, ao mesmo tempo que é vedado pela lei, com imposição de multa, você abre uma solução onde você vai ter, não fui, ou é humorístico. Então, são coisas que nós estamos enfrentando hoje como tratar. Eu não tenho dúvida que a solução não está na lei, ela está nas pessoas, na cultura, na civilização
das pessoas e o conhecimento. Então a gente vai ter que tratar muito mais na causa do que nesses efeitos aí. É outro sentido. A lei vai ajudar, mas ela vai trazer uma série de problemas. A gente vai aprender com isso. O ponto positivo, e até falando da parte moral, né? Estão falando aí da parte de servidor público, que a multa vai ser dobrada e quadruplicada se a pessoa utilizar, por exemplo, o computador em que ele trabalha dentro do órgão público. Então essa é uma parte que, na minha opinião, é um pouco mais moral, né? De lembrar onde a pessoa trabalha, que ele é uma pessoa que trabalha para o governo, um servidor público que não pode usar o material público para disseminar informações falsas. E é interessante também falar dos bots, né, os robôs eletrônicos aí, que hoje em dia é uma indústria das fake news, né? E é interessante frisar que está incluso na lei. Vai ser difícil pegar, mas é uma parte aí que pode ser um avanço, né? Eu acho que não é questão de ser difícil pegar. Esses dois pontos que você colocou são extremamente importantes. Então, quais são as responsabilidades do Estado em relação a isso? Então, aquele que é investido num cargo público, ele tem obrigações que são inerentes a esse cargo público. Ele tem que entender que isso faz parte, ele não pode fazer isso. A gente também, a gente recebe uma mensagem e transmite, a gente tem que ter a responsabilidade de saber se isso é verdade ou não e por que é que eu estou passando isso para frente. Então é uma conscientização, a lei vai ser importante para levar esse ponto, mas a gente tem que olhar lá atrás na educação. Não tem a menor dúvida. Diz o velho ditado que para se andar uma légua é necessário dar o primeiro passo. Vamos aí a passos de tartaruga, seguindo para o futuro. Nós vamos para um breve comercial e eu o convido para agora no próximo bloco. Já está aqui conosco a nossa comentarista oficial aqui, Adriana Ritt, especialista em investimentos. E no segundo bloco, claro, a gente vai tentar desmembrar um pouco, entender um pouco tudo isso que está acontecendo, não só no mercado brasileiro, como no mercado global. Então fica aqui o convite para, na volta, você participar com a gente aqui, trocar ideias com a gente e com a Adriana Ritt a respeito deste tempo nebuloso no mercado financeiro global. Rápido intervalo e já voltamos. Volta ao vivo com o abre aspas desta sexta-feira, repito, 13. Sexta-feira 13 e vivendo um momento bem nevrálgico, bem especial em todo o mercado. São 9 horas e 44 minutos. E olha só, o índice Bovespa despenca 14,78%. A Bolsa Paulista teve mais uma sessão de fortes perdas ontem, tendo acionado o Circuit Breaker por 2 vezes, o que não acontecia desde a crise de 2008. O Ibovespa fechou com o pior desempenho desde 1998, reflexo do clima de pânico nos mercados globais em torno da pandemia do coronavírus. O tombo nesta véspera de sexta-feira 13 só não foi maior porque o Federal Reserve de Nova York anunciou injeção de 1,5 trilhão de dólares no sistema financeiro em um esforço para tentar acalmar investidores globais. Isso acabou evitando uma terceira suspensão dos negócios na B3 na mesma sessão. E como eu havia anunciado aqui, hoje um dia bem especial, não só por ser sexta-feira 13, a gente vai ter hoje aqui dar uma espremida na Adriana Ritt, porque Adriana, a despeito de todas as notícias a respeito de saúde, o mercado financeiro parece que também está na UTI, não só no Brasil, né? Como é que está essa situação? Muito bom dia, Adriana. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal aí da SP Rio Mais. Bom, foi uma semana difícil para o nosso mercado, né? Como você bem falou, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. E é importante a gente destacar que esse nervosismo maior da semana começou na segunda-feira sem coronavírus. Não foi o coronavírus que fez com que o mercado ficasse mais nervoso, né? Na segunda-feira a gente começou aí uma grande surpresa com a Bolsa batendo o primeiro circuit breaker da semana por conta da guerra de petróleo, né? Entre a Arábia Saudita, a Rússia, saindo da OPEP, enfim, aquela coisa toda que vocês já noticiaram muito bem aqui a semana toda. E aí o mercado acabou se estressando. Então o que a gente chama é um efeito manada.
A minha avó diria assim, ó, quando a desgraça desgraça é pouco é bobagem, né? Então, assim, o coronavírus já vinha estressando o mercado. Aí vem uma situação de guerra do petróleo, que é algo muito, muito sério. Aí o mercado fica um pouco mais nervoso do que já estava. Na terça-feira ele dá um respiro, todo mundo pensa que, bom, acho que foi só um susto, Rússia vai conversar com a OPEP, as coisas vão se ajeitar. Mas não, na quarta-feira nós fomos surpreendidos novamente e tivemos aí mais um circuit breaker na bolsa na quarta-feira. Adriana, só te interrompendo, explica pra galera de casa o que é o circuit breaker. O circuit breaker, o que ele faz com a bolsa? O circuit breaker é um mecanismo excelente do mercado financeiro que serve para dar uma acalmada nos ânimos. Então, rapidamente ele funciona assim, se a bolsa bate 10% de queda, automaticamente as negociações são paradas na hora, paralisadas. E ficam por 30 minutos paradas. A negociação fica por 30 minutos parada. Aí retoma a bolsa. Se ela bate 15% de queda, nova paralisação e dessa vez por 1 hora. Os negócios são retomados. Se ela bate novamente 20% de queda, para novamente e não volta mais naquele dia. Então, o circuit breaker, ele foi feito justamente para dar uma acalmada nos ânimos, para dar uma respirada. É bem aquele momento que o investidor vai tomar o seu cafezinho, vai ver o que está acontecendo no mercado para tomar as melhores decisões. Isso surte efeito? Isso surte muito efeito. A gente consegue perceber assim que até o volume de venda no mercado diminui drasticamente. Então, a gente está acompanhando o mercado, vê lá venda, os gráficos estão completamente mergulhados. Quando dá o circuit breaker e volta, eles já voltam um pouco mais leves, que foi o que a gente viveu essa semana, né? Com exceção de ontem, que o mercado ficou ainda mais nervoso, quando veio a notícia dos Estados Unidos de que os voos da União Europeia serão interrompidos para os Estados Unidos por 30 dias e, além disso, que o Nova York está praticamente aí em quarentena. Então, as universidades, escolas, centros comunitários, grandes aglomerações, eventos, tudo parado, tudo fechado, tudo cancelado. Então, essas foram as duas maiores notícias. E, para coroar, nós tivemos a cerejinha do bolo vindo do Brasil, onde a gente acompanhou aí o veto do governo no Congresso. Então, isso foi apenas a cerejinha para dar mais um impacto negativo para o mercado. Ontem nós vivemos um dia bastante atípico, que foi o primeiro circuit breaker já na abertura. Então, nós já vimos no índice futuro, que a gente realmente vê 1 hora antes como o mercado vai abrir, qual é a maior probabilidade do mercado abrir. E antes dessa abertura, a gente já viu que teríamos circuit break. Então, o mercado abriu e já bateu o circuit break. Ficamos 30 minutos fechados. Ele já reabriu com o segundo circuit break. Então, foi coisa de minutos da reabertura, novo circuit breaker, quando a bolsa bateu 15,43 de queda. O mercado retomou e aí ele ficou 1 hora parado, retomou e a gente percebeu que os ânimos começaram a ficar mais tranquilos. Porém, à tarde, o mercado acelerou quedas novamente e chegou a bater 19,58%. Aquele momento que todos os investidores e operadores de mercado pararam e falaram, se chegasse a 20, terceiro circuit break. Se chegasse a 20, fecharia. Só abriria no outro dia. Só abriria no outro dia. Mais uma parada e só abriria no outro dia. Não foi o que aconteceu. Foi muito... A gente teve até alguns minutos de paralisação de negócio. Ficou todo mundo achando que tinha entrado o circuit break. Logo voltou. A Bolsa falou que foi um mecanismo que ela usou porque na mesma hora saiu a notícia do Fed. Então, não houve o circuit break. Até teve alguns comentários no mercado que pode ter havido e a Bolsa deu um jeito. Não houve realmente circuit break. Em nenhum momento o gráfico bateu aqueles 20% de queda. E aí foi quando veio, enfim, duas boas notícias do mercado. Uma que foi a injeção de recurso vindo do Fed, de 1,5 trilhão de dólar. E também a notícia, na mesma hora, a notícia da China, dizendo que foi o melhor dia desde do primeiro momento de contágio, né? Do primeiro contágio do coronavírus, foi o melhor dia na China em termos de contágio, em termos de avanço da doença. E ontem, no início da bolsa, o dólar estava batendo, não sei se foi ontem, cerca de R$5. Não fica muito claro ainda para o público
O Paulo Guedes está falando que o juros está tranquilo, que é o que é essa crescida aí do dólar nominal? Que a gente vê o dólar chegando quase a R$5, mas os juros baixos, o que significa isso e por que o dólar continua subindo tanto? Ontem o dólar chegou a bater os R$5, as cotações já turismo chegaram a 5,25, então ontem ele chegou a encostar lá. O porquê que esse movimento acontece? Bom, a gente vê que o dólar é a moeda mais forte do mundo. Então, quando a gente está vivendo uma crise econômica mundial, para onde vai o dinheiro? Para o lugar mais seguro. Onde é o lugar mais seguro? O dólar. Nós temos também aí uma outra grande estrutura muito segura, que é o ouro, porém as pessoas ainda, tanto o doméstico, os pequenos investidores, como os institucionais, os grandes fundos, enfim, correm muito para o dólar, porque é a moeda mais segura. Então, essa alta do dólar é o estrangeiro saindo forte, sim, o estrangeiro está saindo forte do Brasil, porque ainda somos um país emergente e com isso nós somos ainda um país com grau de risco maior. Então, o estrangeiro está saindo forte, mas o doméstico também está saindo forte. Então, é realmente como um efeito manada. Todo mundo sai para a corrida do dólar e vai para a moeda mais forte do mundo. Isso em outras crises nós já presenciamos. Então a gente já viu essa corrida para o dólar e da mesma velocidade que tem essa corrida no momento de estresse, depois a gente consegue ver a devolução no momento que as coisas começam a se acalmar. Então ontem ainda nós recebemos novamente as expectativas para dólar em 2020 e ela continua na casa dos 4,25. Ou seja, podemos esperar uma queda de dólar para mais longo prazo, para fim de ano. Tem recebido sempre essa pergunta: Adriana, o dólar cai, o dólar vai cair para o mês que vem, eu tenho uma viagem em abril, em maio, em junho. Para curto prazo, a gente não tem essa previsão de queda de dólar, porque o dinheiro só começa a voltar para os países emergentes quando realmente as coisas estão um pouco mais seguras. Adriana, agora vamos listar algumas medidas práticas que o pessoal de casa pode notar no bolso aí com essa crise, né? A gente tem como, por exemplo, o dólar alto, fica mais difícil viajar para os Estados Unidos, por exemplo. Agora, quais outras medidas essa queda na bolsa pode trazer aqui para o nosso país? Tem o pessoal, logicamente, do investimento que eu vou querer que você fale, mas eu quero que você liste algumas medidas práticas que essa crise pode impactar no nosso bolso. Então, como o coronavírus está chegando no Brasil, né? Então, a gente ainda está percebendo alguns poucos casos, como vocês noticiaram há pouco. A expectativa não é muito positiva para os próximos 15 dias, então acreditamos aí que mais umas 3 semanas a gente esteja vivendo o pico dessa doença aqui no Brasil. E isso vai desencadear muita coisa parecida com o que nós tivemos lá, né, com o que nós tivemos no mundo, né? Que é o quê? As empresas fechando, as pessoas ficando em casa, ficando mais de quarentena, os negócios desaquecendo, e isso faz com quê? Com que a gente que vinha de uma economia crescente, com um momento bastante animado, a gente comece a perceber aí um desaquecimento novamente da nossa economia. Isso é ruim especificamente para quem? Para quem estava procurando um emprego, para quem quer fazer uma transição de carreira, para quem estava vendo novos projetos esse ano. Talvez ainda não vá ser o momento este ano. Nós iniciamos o ano com uma expectativa maravilhosa para 2020, mas com toda essa crise aí que nós estamos vivendo, que acreditamos que será curta, mas que muito séria, muito profunda, os mercados estão mergulhando muito fundo, com certeza o consumidor final vai sentir muito isso. Agora, uma dica importante, eu já ouvi alguns comentários: eu tenho que sair correndo para o supermercado, eu tenho que fazer estoque, Vamos com calma, não vamos criar esse efeito de pandemia, não vamos criar esse efeito de ir ao exagero. Vamos, cada um no seu momento, fazendo sim as suas reservas, tendo aí as suas decisões mais tomadas de maneira mais conservadoras. A gente diz assim que em momentos de crise não é um momento de grandes decisões, porque as grandes decisões podem ser muito impactadas em momentos como esse.
E mais uma coisa, os grandes eventos. Então, a gente tem visto aí grandes eventos, empresas de eventos, né? Enfim, grandes eventos estão sendo cancelados e a tendência é que isso aconteça. Então, se você tem um evento para fazer ou para participar em abril, em maio, provavelmente já se programe para que ele não aconteça, porque isso é a medida mais sensata nesse momento. Adriana, eu acho, em minha defesa e em defesa do Dr. Tarcísio aqui, que ficamos atentamente de ouvidos abertos e interessados, perfeita as suas colocações e tal, e bacana a sua serenidade com relação a isso. Nós sabemos aqui, a Adriana teve faltando aqui, mas tem uma justificativa. O mercado mundial e nacional também, eu acredito que essas 2 semanas aí têm sido intensa para você e para todo mundo lá no seu escritório e tudo, mas a gente agradece muito esse panorama e principalmente a tranquilidade com que você passou as informações aí a todos nós. A gente sabe que é um momento realmente complicado, né, Douglas? E para as pessoas que estão com a sua aplicação lá na bolsa, para o Dr. Tarcísio que estava colocando dinheirinho, como é que faz? Tira todo o dinheiro quando vê lá tudo caindo? Existe aquele pânico gerado Sobrou também. para você, Tarcísio. Não, só uma observação. Da Rússia eu li alguma coisa, não tinha investimento ainda. Em 2008 eu tinha. Eu fiquei com 30% daquilo que eu tinha investido. Tá bom. Está recuperando agora, veio uma outra. Pelo Eu acho que amor em de 40 Deus. anos, mas tem que ter muita tranquilidade. Quem é investidor tem que ter tranquilidade, saber que isso é muito volátil. Então a gente tem que tomar muito cuidado e ter tranquilidade. As aplicações, alguns fazem a curto prazo, isso é o mais arriscado, mas quem faz a longo prazo sempre tem um resultado. Sim. Longo prazo é 15, 20, 30 anos. Exato. Nossa, falou muito bem, doutor, porque assim, a gente ouve muito falar de longo prazo. Essa semana eu ainda tive um questionamento assim, olha, como está caindo muito, então eu vou pôr meu dinheiro de longo prazo? Claro, para dezembro. Não. Longo prazo não são 6 meses, não é 1 ano, não é 2 anos, né? Então, o que a gente tem que ter muita atenção agora é assim, é importante destacar que aconteceu em 2 semanas e meia, porque no carnaval a gente teve só metade da semana, em 2 semanas e meia, um caos que aconteceu em 2008, que durou aproximadamente 5 meses. Então nós tivemos em 2 semanas e meia um mergulho dos mercados brasileiro e internacional que nós tivemos em 2008 em 5 meses. Ou seja, foi algo muito drástico, muito forte. O que o investidor tem que fazer nesse momento? Nós costumamos dizer assim, nada. Então, se você está hoje se você tem investimento em renda variável, se você já estava com o seu capital mais em risco, é momento de você relaxar, como muito bem o meu amigo me ajudou aqui e falou isso, né? Então, não é momento de sair vendendo, correndo, sair desesperado. Agora, vale uma aspas aí. Se você fez tudo certinho, se você colocou parte do seu capital, se você diversificou, se você realmente pensou nesse longo prazo. Essa crise, mais uma, né? Porque em todas a gente percebe isso, mas é mais uma crise que a gente percebe o quanto fica de aprendizado. Nós vínhamos de uma bolsa aí de 2018 e 2019 bombástica, todo mundo queria pôr na bolsa, então você vê o renda fixa lá a 4,25 agora, e aí todo mundo falava assim, você tá louco deixar no renda fixa? Você tá louco? Não tem louco. Eu sempre falo para os meus investidores assim, não existe o certo ou o errado, existe o seu perfil. Respeite o seu perfil. E isso não estava acontecendo. Então todo mundo estava indo para a bolsa, todo mundo estava indo para o risco, estava indo com perfis muito maiores do que os recomendados e agora é a hora do aprendizado. Agora é a hora do vamos ver. Muita gente que entrou para especulação, que entrou com capital exagerado, que entrou fora do seu perfil, alguns já saíram no momento de pânico e desespero. O pior para o mercado é que esses dificilmente voltam, porque eles saem desesperados, eles saem traumatizados e o dinheiro de risco só se recupera no mercado de risco. Então não vai recuperar o dinheiro que você perdeu nessa semana, nessas 2 semanas, em mercado de renda fixa. É algo quase que impossível. Então assim, para quem já está, fique calmo, tranquilo. É hora de comprar mais? Pegue o seu capital, que você ainda tem interesse em entrar em ações, divida em fatias e entre aos poucos. Está sim abrindo uma janela de oportunidade incrível. Nós estamos com a bolsa num patamar de 2008, então é uma janela de oportunidade incrível, porém também não vá com toda a sede ao pote. Pode cair mais, o negócio pode piorar, como eu disse há pouco, no Brasil o negócio ainda está chegando,
Acreditamos que já estamos precificados, aqui a gente precifica antes, então o temor vem antes, o momento aterrorizante vem antes dos fatos, mas entre aos poucos, sim. Para quem está fora, bom, quem está na poupança agora está feliz da vida, né? Agora é o momento de você fatiar aí o seu investimento e pensar em entrar aos poucos. Você já está entrando aí quase 50 mil pontos atrás de quem entrou a 120 mil. É só fazer uma observação aí. Existe uma questão interessante que o Brasil, nesse momento, houve uma saída de capital, que é de investimento, né? Juros abaixando, tudo isso, mas a gente tem uma oportunidade ainda maior com tudo isso, que é, se nós tivermos a capacidade de aprovar a reforma tributária e a reforma administrativa, a gente consegue, nesse período onde tudo está acontecendo no mundo, a gente consegue ter um ambiente muito mais favorável para investimento, de empreendimento e de melhores negócios. Então a gente tem que aproveitar esse momento, é um momento de analisar a compra, diversificar a carteira, né, não só de fundos, mas a ver tipos de ações, tipos de empresas, mas é uma oportunidade que o Brasil tem de sair disso numa posição muito melhor. Esperamos. É o que esperamos. E aí vale mais um comentário complementando isso. O que a gente está vivendo agora é muito diferente de crises econômicas. Apesar de atingir a economia, é inevitável, não é uma crise que advém da economia. É uma crise de saúde. E quando a gente tem uma crise que vem de saúde, como nós já tivemos tantas outras crises e não então muito tempo atrás, são crises que costumeiramente se recuperam mais rápido. Então, ao passo que ele mergulhou muito forte, o mercado mergulhou muito forte, não foi só no Brasil, tá? Nos Estados Unidos, os índices americanos chegaram a bater pontuação de 1987. Então, assim, foi algo realmente muito grave. Porém, a recuperação, ela costuma ser muito mais rápida. Então, uma crise econômica que as pessoas falam, ai, nossa, agora é 5, 10 anos. Não, a gente acredita aí que tenhamos poucos meses para começar a sentir já essa recuperação. Mas é fato que vamos contar aí também com um legislativo, conversando com executivas, reformas sendo aprovadas, enfim. E esse avião aí, como o nosso ministro da Economia falou, efetivamente começando a decolar. Isso vai fazer toda a diferença, mas é o que a gente prevê aí para mais médio e longo prazo. Pois é, isso aí, né? Diz o ditado que o que a lagarta chama de fim do mundo, o mestre chama borboleta, né? Então, realmente teremos aí provavelmente os próximos 6 meses difíceis, mas quem sabe aí nós alçaremos voos mais altos ainda, usando aí a analogia do nosso dileto ministro da Economia. Adriana, muito obrigado. Hoje nós aqui, hoje só deu ela, falou aqui o bloco todo. Muito obrigado pela lucidez com que você passou as informações aqui. Para você que nos acompanhou aqui com a Adriana, acho que deu para ter um panorama a respeito. E fica aqui o viés principal. Muita calma, sem pânico nesse momento, que a gente vai atravessar mais essa tempestade que paira sobre todos nós aqui. Adriana, muito obrigado mesmo pela sua participação. Eu que agradeço. Quero voltar quando o mercado decolar, tá bom? Por favor, não, fica aqui compromisso. Semana que vem? Porque nessas últimas 2, 3 semanas a gente é super requisitado. Aí o mercado começa a ficar lindo, ninguém mais quer falar comigo. Eu falo, não, mas agora todo mundo tem que querer falar comigo também, é só no caos. Mas você tem cadeira cativa aqui. Não tem a menor dúvida. Tá bom, obrigada. Muito obrigado. Nós vamos para um rápido comercial e na volta tem o tempo e mais notícias para você. Fique com a gente. De volta ao vivo com abre aspas desta sexta-feira 13. Estou enfatizando aqui. E aqui dos altos da Cassiano Ricardo, tempo fechado. Vamos saber como é que fica o tempo, porque está todo mundo preocupado com será que vai dar praia, será que não vai dar praia, não sei. Bom dia, Raquel Franco. Bom dia, Glauco Turzi. Essa sexta-feira começou com névoa úmida em alguns pontos da região da Serra da Mantiqueira, mas ao longo dessa manhã a previsão é que essa névoa se dissipe e o sol deve aparecer entre nuvens. Hoje, a atuação de um sistema de alta pressão manterá o tempo estável, com nebulosidade variada e sem previsão de chuva. As temperaturas ficarão estáveis em relação aos dias anteriores. A máxima prevista para a capital paulista e litoral é de 30 graus, no Vale do Paraíba máxima de 31 e na Serra máxima prevista de 29 graus.
No fim de semana, a tendência é que esse tempo continue assim, céu com poucas nuvens, variação de nebulosidade ao longo do dia, temperaturas seguem estáveis, temperatura máxima em torno dos 30 graus, e no domingo, a chance de pancadas de chuvas isoladas e rápidas no fim do dia, principalmente nas regiões da Serra da Mantiqueira e Vale do Paraíba. Raquel Franco, direto da Sala do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Pois é, pelo jeito o final de semana promete Netflix. Séries, pipocas, gordices, descanso, isolamento e pouca aglomeração. É uma boa medida também. Muito obrigado a Raquel Franco, um ótimo final de semana a você e a todos aí do Tempo Vale. E o TCE, o Tribunal de Contas do Estado, determinou a suspensão da concorrência aberta pelo governo Felício Ramute para a compra de 12 VLPs, o veículo leve sobre pneus, para o projeto aí da linha verde. A decisão foi tomada pelo conselheiro Renato Martins Costa ontem. A sessão para recebimento das propostas das empresas interessadas estava marcada para as 9 horas de hoje, mas foi cancelada pela Prefeitura, que terá 48 horas para prestar esclarecimentos ao tribunal. A decisão do TCE foi marcada por um fato curioso. Ela foi tomada após uma representação da vereadora Amélia Naomi, do PT, mas com base em argumentos que não haviam sido apresentados pela petista. Ao TSE, Amélia apontou o suposto direcionamento do edital pela exigência de que os veículos possuíssem ar-condicionado com função umidificadora, o que não seria contemplado pelos fornecedores e poderia restringir o universo de licitantes. Ao analisar a representação da petista, o conselheiro entendeu que o apontamento não seria suficiente para a suspensão da licitação. No entanto, Costa explicou que, ao analisar o edital, visualizou possível infração à LRF, a famosa Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa é a segunda vez em que o TCE determina a suspensão de licitações ligadas à compra dos VLPs. A primeira versão do edital, lançada em dezembro, foi questionada pelo Observatório Social de Jacareí. Entre a primeira decisão do tribunal e o lançamento da segunda versão do edital, nenhum novo estudo foi realizado. Então, essa a gente vem lendo repetidamente aí, vai, não vai. Doutor, é difícil para, repito, nós, réis mortais e grande parte da população entender, sabe, as entidades, a prefeitura, as associações, todo mundo que está ligado a isso daí, não conseguir realizar uma coisa que chegue a contento para que haja essa licitação. Como esse trâmite é assim mesmo, doutor, ou a gente está vendo alguma confusão aí? Eu acho que a gente tem muita lei para definir questões pequenas. Nesse caso não é uma questão pequena, é uma licitação, é uma lei de gasto de dinheiro público, é importante. O que a gente tem é como é que a gente analisa isso. Vamos supor que uma empresa privada fosse contratar um transporte no interior dela. Qual seria a melhor condição? Mas e se essa condição somente tivesse um fornecedor? Então a gente entra em dilemas, não é isso, a lei de licitações é muito mais complexa do que isso, mas a gente tem uma questão que foi o motivo da impugnação. Não pode ter. O ar-condicionado com efeito umidificador é melhor? Sim. Então isso seria impeditivo de outros concorrerem, mas o que a gente quer de melhor? Mas aí vem uma outra situação que é, não podemos investir, não podemos ter esse investimento num prazo 8 meses antes da eleição. Então a gente cria uma outra condição, é aquilo que a gente tinha conversado antes. A gente não tem políticas públicas de longo prazo. Isso traz melhoria para o sistema de mobilidade urbana ou não? Essa é a questão principal. Não é uma posição política de um ou de outro, não é um medo do Tribunal de Contas, não é a formatação da lei que prende em todos esses aspectos. A gente precisa entender melhor tudo isso que a gente faz. E Glauco, ontem a gente esteve entrevistando aqui o secretário de Mobilidade Urbana de São José dos Campos, o Paulo Guimarães, e ele explicou essa licitação, até lidando com bom humor. Eu acho que o pessoal do Ministério Público assistiu, né? Porque ele falou que tá tudo pronto, amanhã vai ser o edital, né? É o que foi cancelado. Foi cancelado, eles cancelaram depois da entrevista. Mas
Ele falou que é um edital novo, explicando mais ou menos. Geralmente você lança um edital e a empresa tem que comprar o trem ou o ônibus, isso seria um ônibus da empresa. A prefeitura está fazendo diferente. Ela está comprando com o seu dinheiro o trem para a empresa entrar com o serviço. Então é um edital diferente e como ele falou aqui ontem na entrevista, a inovação no poder público tende a ter problemas. Então a gente está vendo aí mais um problema. Pois é, mas tudo acaba, acho que balizado naquilo que o Dr. Tarcísio falou. É bom, faz parte, tem que, de novo, nós voltamos ao bom senso, não vamos sair nunca do bom senso. A gente do acaba, senso para que haja bom senso. Em razão da lei, a gente acaba comprando, o poder público, o Estado compra coisas piores por preços maiores. Mas porque chegou até a necessidade da lei, mas a lei resolveu uma série de outros problemas. A gente tem que evoluir e a evolução nossa tem que ser mais rápida. Tem que ser mais rápido. Eu já falei algumas vezes aqui, vou repetir, acho que até o final da minha vida. O Brasil é lento. Isso é que é verdade. E mais uma para você. O governo Felício Ramute espera retomar até a próxima segunda-feira a licitação para definir a nova empresa que ficará responsável pela Zona Azul de São José dos Campos. O certame está suspenso desde janeiro pelo Tribunal de Contas do Estado, que apontou a necessidade de correções no edital para evitar o direcionamento da concorrência. A expectativa é de 2 meses para finalizar todo esse processo, com assinatura de contrato e acredito que mais... Desculpe, o direcionamento da concorrência, abre aspas. A expectativa é de 2 meses para finalizar todo esse processo, com assinatura de contrato e acredito que mais 90 dias, entre finalzinho de maio e começo de junho, a gente comece a implantação do sistema, disse o secretário de Mobilidade Urbana, Paulo Guimarães, que, como o Douglas falou aqui, esteve dando entrevista aqui hoje na SPRIO junto com o Jornal Vale. Exatamente, Gal. Algumas medidas a gente consegue sentir na prática, né? Por exemplo, esse caso da Zona Azul. A Zona Azul vai ser implantada no bairro do Jardim Aquários, aqui onde a gente está com o nosso estúdio. Há 2 dias atrás teve um caso de um rapaz que estava estacionado em uma vaga irregular ou não, mas uma vaga que tinha uma sinalização ali de proibido, que ele teve o carro tomado pelo lixo. Então a gente vê que isso pode surtir medidas práticas. O pessoal do Jardim Aquários reclama muito do estacionamento aqui e a licitação da Zona Azul vai demorar mais 90 dias. Então cerca aí de 3 meses que o estacionamento vai continuar do mesmo jeito. Diz a lenda que vai demorar 90 dias, né? Pois é. Mas um ponto interessante da entrevista de ontem é que ele cravou que no dia 30 de março a Ponte Estaiada vai estar liberado para o trânsito aqui em São José dos Campos. Nota positiva. Nota positiva. Para o trânsito aqui da região será? Eu vou dar uma volta, porque eu moro no interior, quando tem uma coisa bacana, eu quero ir lá passear vou fazer todas as mãos. Vou fazer isso aí sim. A pé? Também. Mentira, não vou fazer a pé, não vou fazer a pé. Você foi cruel, a pé é cruel, é grande aquela ponte. Pois é, olha só, 2 homens foram presos depois de furtarem uma locadora de veículos hoje, por volta das 5 horas da manhã, em Taubaté. Na fuga, com perseguição policial, os 2 capotaram o carro. Ninguém ficou ferido. Conforme matéria do G1, além do carro, a polícia apreendeu 2 monitores de computador, impressora, 2 TVs, uma máquina de café e 2 pneus. Roubaram até a máquina de café, pô. E daí fica complicado, né? Sexta-feira 13 mesmo, hein, Gal? Exatamente. E eu comentei aqui, tá virando moda. Eu acho que os bandidos daqui da nossa região estão assistindo muito filme americano, porque virou moda a perseguição da polícia agora, né? Sim. Será que querem aparecer na televisão, cobertura do Águia? Então, vou contar para você. Arriscando a vida de quem não tem nada a ver com pato, além, claro, dos policiais. Porque bandido é bandido, né? E vamos ao esporte. E olha só, o embalo veio só agora. Mesmo não tendo mais chances de classificação aos playoffs do NBB, o São José engatou mais uma reação no torneio. Na noite de ontem, os joseenses venceram o Mogi por 97-89 e emplacaram a 2ª vitória consecutiva na competição. Mesmo com a vitória, a equipe de Paulo César Jaú continua na 14ª colocação. A equipe joseense volta a jogar na próxima quarta-feira, quando recebe o Franca, novamente no ginásio Lineu de Moura. E contra o Franca,
nunca é fácil, né? Nunca é fácil. Nunca é fácil. E os jogos do final de semana, agora é pra valer. Pelo primeiro jogo das quartas de final da Superliga B, o São José Vôlei enfrenta neste sábado o Uberlândia, às 19h30 no ginásio do SESI, na zona sul de São José dos Campos. Na primeira fase, a equipe joseense ficou na 7ª colocação com 6 pontos. Enquanto isso, lá na primeira divisão, o Vôlei Taubaté enfrenta também no sábado o SESI, às 21h, no ginásio do Abaeté. O confronto é válido pela última rodada da primeira fase da Superliga Nacional. O time de Renan Dalzotto é o atual líder da competição com 54 pontos, o que representa a melhor campanha da história da equipe no torneio. E no futebol, pela 12ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A2, o Taubaté enfrenta também no sábado o 15 de Piracicaba, às 15h, no estádio do Joaquinzão. Os taubateanos ocupam o 5º lugar com 18 pontos e estão a 3 jogos sem perder. Dos 4 jogos restantes, 3 são em casa e, se fizer o dever direitinho, a equipe taubatiana já estará garantida na fase eliminatória sem depender de mais ninguém. E olha só, elas estão de volta. Pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, as meninas da Águia enfrentam no domingo o Kinderman, às 15h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. A equipe joseense venceu as 2 últimas partidas e subiu na tabela de classificação. Ocupa agora a 8ª colocação com 6 pontos ganhos. E ó, a espera acabou. O Campeonato Paulista de Rugby começa no sábado e a região novamente terá 2 candidatos ao título, o São José e o Jacareí, que estreia na competição apenas no dia 21. Os joseenses estreiam neste sábado, quando enfrentam o Tucanos, às 15h, no CT Ange Guimerá, no bairro Campo dos Alemães, zona sul aqui da cidade. A equipe joseense vai em busca do seu 12º título estadual. E agora um adendo aqui, o coronavírus segue devastando o esporte mundial. A Conmebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol, anunciou ontem que os jogos da próxima semana na Copa Libertadores da América 2020 estão suspensos em decorrência do vírus. Além disso, todos os campeonatos nacionais da América do Sul, tirando o Brasil, foram suspensos. Na Europa, a UEFA anunciou que todos os jogos da semana que vem da Liga dos Campeões e da Liga Europa estão suspensas. Além da UEFA, os campeonatos da Alemanha, França e Inglaterra também foram suspensos. Nas pistas, a Fórmula 1 decidiu cancelar o Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1, que seria realizado neste domingo. Pois é. Se no mundo o esporte está acabando aqui na região, tem bastante esporte pra gente ver. Nossa, tem Pedro listou ali vôlei, rugby, futebol masculino, feminino. Para todos os gostos. Para todos os gostos. E claro, o seu apoio vale sempre mesmo. E hoje é sexta-feira. Meu amigo Bavuso já está lá com o dedo no gatilho, porque hoje é sexta-feira, tem o famoso... Foto da semana. Lucas Lacaz Ruiz. E olha, hoje uma sequência muito legal. Sabe o que é isso aí? Nós vamos falar do Amazônia 1, o primeiro satélite nacional. Um acontecimento para lá de importante para o Brasil, para o INPE e tal. E claro, o Lucas Lacaz Ruiz foi lá registrar. Que coisa bacana, né, senhores? Muito interessante. Aqui na capital da tecnologia, a gente tem o prazer de ver essas imagens aí. Pô, um fato histórico para nós todos, nós aí que temos a pretensão de chegar ao primeiro mundo também em tecnologia, saber que o Amazônia 1, não esqueçam esse nome aí, primeiro satélite nacional. Muito bacana, né? Glauco, o Amazônia 1 é o primeiro satélite de observação da Terra completamente projetado, integrado e testado, operado pelo Brasil. Ele vai trazer ganhos tecnológicos aí, como a validação da plataforma PMM como sistema, gerando confiabilidade, redução significativa de prazos e custos para o desenvolvimento de futuras missões de satélite. Então ele é o primeiro satélite de uma missão muito grande, que é a missão chamada Missão Amazônia, que irá fornecer dados e imagens aí de sensoriamento remoto para observar e monitorar
desmatamento da Amazônia. Então a gente teve no ano passado aí muitas notícias relacionadas ao sensoriamento remoto, desmatamento, queimadas da Amazônia. Tá aí uma inovação agora com o Amazônia 1, muito legal, né? Nossa, pra lá de bacana, tá de parabéns também o Lucas e doutor Tarcísio, é bacana isso daí. Infelizmente, às vezes a gente ouve algumas balelas do tipo, para que o Brasil precisa de satélite? A gente ainda ouve isso daí. Mas isso daí é a certificação de que nós temos sim a competência e, acima de tudo, a necessidade. E dominar a tecnologia é também você se tornar grande e ter presença no mundo, né, doutor? Fazer isso. Essas notícias são fantásticas. Isso desenvolve. Isso é conhecimento da nossa região, do país, de um instituto muito importante, uma história muito importante daqueles que começaram esse instituto e hoje chegando a esse ponto. É muito bom. Muito bom mesmo. Parabéns. Pô, parabéns a todo mundo aí do INPE, a todos os técnicos, a tudo que foi envolvido nisso daí. Muito bacana que tenhamos o Amazônia 1 e muitos mais Amazônias também. E porque hoje é sexta-feira, tem, claro, você já está acostumado, ela que vai trazer o que você tem para fazer no final de semana. Agenda do final de semana com Gabriela Barreto. A agenda da SPRIO Mais para este fim de semana tem uma programação para todos os públicos. Começando com o Grupo Oriente, que se apresenta na Runner Club em São José dos Campos nesta sexta. Nós sente culpa na cama, não somos um casal, mas a gente se ama. Vamos viver nossos sonhos, a gente ainda vai se encontrar. Eu vi o caminho do sol. São José também tem eventos gratuitos. O STEM acontecerá nesta sexta e sábado no pavilhão da Gaivota, no Parque da Cidade. A Mostra Internacional de Ciências e Tecnologia reúne mais de 60 expositores, planetários, simuladores, robôs, drones, jogos digitais e muito mais. A entrada é solidária com 1 quilo de alimento que será destinado ao Fundo Social. O espetáculo Alma Boa, uma parábola chinesa, será encenado no SESI neste sábado. E no domingo, a cantora e compositora Julie Ramos é atração no Parque Vicentina Aranha com seu repertório de MPB e soul. O Sítio do Pica-Pau Amarelo, em Taubaté, apresenta a peça teatral Gramaticando. O espetáculo é uma adaptação da obra Emília no País da Gramática. No museu, é possível conferir a exposição Roberto e as Mulheres de Chita e no fim de semana também acontecem as oficinas pedagógicas e recreativas, além de interações do público com os personagens do sítio. A Fundação Cultural de Jacareí traz um show do Pato Fu neste sábado com o projeto Música de Brinquedo 2, que apresenta versões de clássicos da música pop internacional e nacional, interpretados com a ajuda de novos brinquedos e instrumentos em miniaturas, além de monstros cantantes. O repertório adulto, somado à sonoridade em miniaturas, resulta em diversão garantida para os pais e para os filhos. No domingo, a Cervejaria do Gordo de Lorena recebe a dupla Jorge e Mateus com todos os seus sucessos da música sertaneja. Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão, que só manda mensagem e faz ligação. A agenda fica por aqui. Eu desejo a todos um ótimo fim de semana. SPRIO Mais, conteúdo de verdade. Obrigado, Gabriela Barreto, trazendo aí um monte de opções, mas atenção, claro que nós estamos num momento aí que tudo acaba sendo tocado. O evento de ciências, que seria realizado hoje e amanhã no Parque da Cidade de São José dos Campos, foi cancelado pela organização devido ao coronavírus. A medida é preventiva e segue recomendação da Organização Mundial da Saúde para que aglomerações sejam evitadas, tá bom? Então, com essas notícias aí, hoje foi um jornal intenso aqui, né, senhores? Sim. A Adriana Ritt veio dar aí tentar dar uma posicionada pra gente, para todos vocês que nos acompanham aí, a respeito desse momento turbulento que vive a economia e tudo mais. Foi uma edição forte para uma sexta-feira 13. Sexta-feira 13 não podia ser diferente, mas a gente fechou com chave de ouro aí, pô. Satélite Amazônia, muito legal. Nem fale. Muito bacana a edição de hoje do Jornal Abre Aspas. Muito obrigado, Douglas Cruz. Doutor,
edição tensa, nós ficamos aqui quietinho uma hora para ver o que estava acontecendo, tentando descobrir o que está acontecendo. Exatamente, mas foi realmente, eu acho que a cereja do bolo aqui foi o Amazônia 1, indiscutivelmente, né? Com certeza. Bom fim de semana para todos aí. Muito obrigado pela sua presença. E para você que nos acompanhou, nosso muito obrigado. Lembrando que vem aí o final de semana para descansar, o tempo vai estar aí mais para ver televisão, mas que na próxima segunda-feira estamos aqui ao vivo com mais um Abre Aspas, claro, esperando por todos vocês. Ótimo final de semana e até lá.